No vídeo de hoje eu vou te mostrar o jeito mais barato e eficiente de programar utilizando qualquer editor que tem suporte para inteligência artificial. E sem nenhuma enrolação, eu já estou aqui com o meu cursor aberto e eu criei um projeto React básico, simples e vazio com o comando npx create-vite@latest para pegar a última versão, ponto, porque eu já tinha criado o diretório no qual eu queria deixar o nosso projeto e botei como template para utilizar React com TypeScript. Então a gente tem uma estrutura de projeto simples, com nada demais, até dei um zoom aqui para a gente poder visualizar melhor. E aqui abrindo o nosso package JSON, você vai visualizar que não tem nada demais no nosso projeto, nada instalado. E agora a gente normalmente cairia naquele erro de criar qualquer aplicação aqui através de um prompt e seguir iterando várias vezes, tentando arrumar o que a IA está alucinando. E eu sei que você já deve ter passado pela situação onde ou você gastou tokens demais, ou você pediu algo e chegou em algum momento que a IA já não estava entendendo mais nada e você gastou mais tempo tentando corrigir o que foi criado do que criando algo do zero. E por isso agora eu vou te apresentar a solução que vai tornar isso mais eficiente e mais barato, e é o que está sendo chamado como DDD. E não é Domain Driven Design, é Document Driven Development, que é uma variação do TDD e do BDD. TDD sendo Test Driven Development e o BDD, Behavior Driven Development. Então, ao invés de sair criando aqui, nesse projeto a gente vai criar uma to-do list, ao invés de botar um prompt aqui e pedir para ele criar, eu vou pedir para ele criar um plano e eu vou te mostrar isso agora. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ativar o Super Whisper, já tem vídeo aqui no canal caso você não tenha visto, para dar meu prompt sem precisar digitar. Eu quero que você crie um plano em um arquivo Markdown, no qual vamos criar uma lista de tarefas, onde podemos adicionar tarefas e marcar aquelas executadas como concluídas. Aqui você vai ver que ele já traduziu para mim, tudo que eu falei em português já está em inglês, eu não vou mudar nada, vou clicar Enter e vamos ver o que ele vai criar para nós. Bom, ele já criou aqui o nosso plano, eu vou minimizar para a gente poder revisar aqui tudo que ele colocou. Então nota, ele vai construir uma aplicação moderna de gerenciamento de tarefas utilizando React, TypeScript e Vite. A stack que ele escolheu, já que eu não especifiquei nenhuma, é React, Vite, CSS. Aqui eu até posso pedir para ele utilizar Sass ou Tailwind. E aqui ele já está nos passando então. As fases do desenvolvimento serão: fase 1, ele vai fazer o setup, instalar o que é necessário. Aqui ele tem a parte das features de gerenciamento de task, então eu vou revisar aqui e ver se tem alguma coisa para mudar para não tomar muito seu tempo nesse vídeo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o quanto esse plano é completo. Ele tem tarefas avançadas, ele já está pensando em otimização e polimento, né, para deixar a nossa aplicação ainda melhor. Ele botou aqui qual vai ser o modelo da nossa task, então ela vai ter título, descrição, se ela está completa ou não, qual é a prioridade. Aqui ele já deixou quais serão os componentes principais, os hooks customizados que vamos criar, os padrões de código, então nota o quão completo isso está. Para caber no vídeo, eu vou tentar simplificar esse plano pedindo para ele não criar testes agora, isso a gente pode fazer em outro vídeo. Vou pedir para ele utilizar Tailwind também, porque as IAs atualmente estão funcionando muito bem com Tailwind, e vou pedir para ele tirar algumas coisas mais complexas, como a otimização, esse polimento, as features avançadas, para a gente criar em menos de 10 minutos essa aplicação, sem precisar digitar muita coisa. Eu quero que você deixe claro no plano que vamos utilizar Tailwind CSS como estilização e que você remova todas as features avançadas, otimizações e testes, porque por enquanto só queremos criar a aplicação. Foque apenas em criar tarefas, poder concluí-las e deletá-las. Não precisamos da edição. Bom, aqui você viu que ele colou porque eu estava com o cursor do meu mouse aqui dentro do cursor, que é o editor, então eu só recortei aqui e colei, já dei Enter para ele atualizar o nosso plano e então poder seguir com a nossa criação. Aqui ele já atualizou o plano para nós, nota como ele removeu nesse momento 97 linhas e atualizou 28, e aí o que a gente pode notar é que ele já simplificou bastante, então as fases do nosso desenvolvimento já são apenas 4, que ele vai marcar conforme ele for executando. Ele vai ter estilização e persistência de dados, que é óbvio a gente precisa. Ele tem alguns componentes principais
já reduziu os hooks que a gente vai utilizar, já marcou que a gente vai utilizar Tailwind para toda a estilização e marcou aqui alguns critérios de sucesso da nossa aplicação. Beleza, eu gostei muito da nossa aplicação, nosso plano, na verdade, de aplicação está pronto para ser criado. O que eu vou fazer agora é só salvar o que a gente acabou de fazer e também, começando com o git init, né, a gente inicializa o nosso repositório git add para poder atualizar tudo e aqui eu vou colocar plano inicial. Eu vou disponibilizar aqui na descrição o link desse repositório para você aprender como utilizar e ter um exemplo de DDD para usar no seu dia a dia. Então a única coisa que a gente vai pedir é please implement phase 1. E aí a gente vai esperar para ver ele criar o nosso código e já executar a nossa aplicação. Ele vai pedir alguns comandos, eu vou acelerar esse vídeo e você vai me acompanhando aqui. Nota que ele já completou a fase 1, está falando para a gente que já completou e enquanto a gente vai abrindo o browser aqui para testar, eu vou pedir para ele implementar a fase 2. Já estamos evoluindo, em teoria aqui o nosso projeto e fundação já deveria estar funcionando e a gente já está indo para a fase 2. Aqui a gente está com um erro, isso é normal enquanto ele está criando. Se o erro persistir, eu vou pedir para ele corrigir, mas a nossa fase 2 foi implementada. A gente nota como o que isso vai nos ajudar de fato. Isso permite e evita que a IA ela varie demais e porque ela vai se ater ao nosso plano. Então ela não vai ficar pensando, buscando contexto, inovando o tempo todo, ela vai se ater ao plano que a gente criou e o cursor ele é muito bom para pegar o contexto. É por isso que em nenhum momento eu saí do plano, eu continuo pedindo para ele implementar fases baseado no plano, porque pelo contexto que você consegue visualizar aqui embaixo, ele já entende que a gente está falando desse plano e por isso ele continua implementando as nossas fases. Aqui ele vai instalar o post CSS e a gente vai continuar com o nosso desenvolvimento. E enquanto a gente espera que a fase 3 seja implementada, muito prazer, caso você não me conheça, meu nome é João, aqui do Manual do Front, eu sou desenvolvedor sênior e também faço pós-graduação em front-end. E caso você não saiba, a gente está criando uma playlist sobre inteligência artificial no front-end e eu te convido a assistir qualquer um desses vídeos que vai estar aparecendo aqui no card. Ele concluiu a fase 3, estamos só com 34% de contexto usado, eu gosto de manter abaixo de 60%, então a gente pode pedir que ele implemente a fase 4. Nota que agora seria apenas a persistência de dados e a nossa aplicação deveria estar funcional. Aí eu vou parar ela, começar de novo e a gente entende se está funcionando e se não, o que está faltando. Ele concluiu a nossa fase 4, então eu vou aceitar e é claro, aqui eu estou fazendo rápido para não desperdiçar seu tempo e te dar essa dica que tem mudado o meu dia a dia com inteligência artificial, mas é óbvio que a cada uma dessas fases seria interessante você fazer um commit, até mesmo um pull request, revisar todos os arquivos que ele modificou e em breve aqui eu vou já revisar junto com você alguns dos arquivos principais, mas o que a gente vai fazer agora é abrir o nosso terminal, rodar um npm install e rodar um npm run dev para ver o que ele criou para a gente. Então a gente tem no nosso localhost 5173 a nossa aplicação rodando e parece que estamos com um erro. Então o que a gente vai fazer é, vamos copiar esse erro aqui e colar lá no nosso cursor. Então a gente pode dizer que I have this error, please fix it. E a gente pode colar o erro para que ele consiga entender e resolver. Então ele está notando que aqui existe um erro, né, na configuração, ele vai tentar resolver atualizando essa configuração. Segundo ele, deveria estar resolvido. Eu vou parar e começar de novo só para a gente fazer esse teste. Então aqui a gente já não tem mais erro, mas também não renderizou nada. Vamos ver no nosso console aqui. Bom, aqui o task TypeScript não tem um método exportado. Isso aqui a gente poderia pedir que ele resolvesse também, mas eu acredito que a gente vai resolver mais rápido só dando uma olhada aqui. Bom, a gente tem uma interface task
que está tentando ser importada aqui. E aqui ele só está dizendo que precisa ser um type, acredito que era só isso, vamos ver se tem mais algum erro aqui. Task list, tsx, beleza, ele está sendo utilizado em outro local também, vamos ver se é só por causa desse erro que o TypeScript está impedindo de renderizar a nossa aplicação. Use tasks, a mesma coisa, porque é o nosso model, então ele está sendo usado em vários locais. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, mais algum lugar. Bom, a gente já tem aqui a nossa task list e claramente o Tailwind não está funcionando aqui. Eu vou tentar inserir algo, estudar, e clicar Enter. Ele já colocou estudar aqui, tem pendente, mas os nossos estilos não estão funcionando. O que eu vou fazer é abrir uma nova janela e pedir que ele instale a última versão do Tailwind. E aí, uma coisa que é muito interessante de fazer no cursor é a gente abrir o Tailwind e a gente referenciar a documentação. Então a gente pode até dizer aqui, e aí essa é uma falha nossa nesse vídeo que a gente poderia ter resolvido, que é, ao ler o plano, a gente poderia ter especificado, eu quero instalar a versão mais recente, a versão 4.1 do Tailwind, e isso já nos ajudaria a evitar esse erro. Vamos esperar ele corrigir e voltar aqui para visualizar nossa aplicação. Foi só um comando e nota o quão bonita já está a nossa aplicação. E a nossa aplicação está pronta, com limpar tarefas, com as tarefas bonitas aqui, já mostrando o número total, quantas a gente completou. Se a gente marcar em completar, ele já muda o valor. Aqui a gente vai ter uma nova demanda, já dá para criar, limpar todas aqui. E tudo isso com 5 prompts em menos de 10 minutos. E agora eu vou passar pelo projeto e reforçar o que tem de diferente nessa abordagem. Então, abrindo a nossa estrutura de arquivos, você vai ver que ele criou os components aqui para nós. Eu vou até fechar o chat, só para mostrar que ele tem os components, os hooks, os types, que é basicamente um único tipo. E se a gente for revisando, ele criou 11 arquivos para nós, e a gente tem todos eles utilizando TypeScript, Tailwind, toda a configuração foi feita. Mas o mais interessante é que a gente tem o plano da nossa aplicação. Imagina que isso pode ser usado em uma aplicação muito maior, onde você quer desenvolver uma pequena feature. E aí você pode deixar claro qual a versão que você quer utilizar, quais features vão ter lá, quais testes você vai criar, e isso vai funcionar como um escopo. Eu não sei se você sabe, mas as inteligências artificiais ainda têm um grande problema de memória. E por possuírem esse grande problema de memória, acaba que muitas vezes elas não conseguem manter o contexto ou se tornam muito caras, ou você precisa recomeçar toda vez que precisa alterar alguma coisa. Com o plano, ele acaba funcionando como uma memória que fica ali no arquivo e fase por fase ela consegue revisitar o que foi criado e saber qual será o próximo passo. Mas me conta, você gostou desse vídeo? Eu estou trabalhando todo dia com inteligência artificial muito focada no front-end e eu estou trazendo todas essas dicas aqui no canal do Manual do Front, pelo menos uma vez por semana. Então dá uma olhadinha em qualquer um desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui, que eu te espero lá.